É que não tá preso no lugar certo só. Bom dia. Mais um domingo ensolarado, com muita música aqui na nossa rua. E nós escolhemos esse 25º programa da Avó em Quarentena. Escolhemos falar, a Renata e eu, sobre o amor. Vamos sentar e vamos conversar um pouco sobre o amor. Vamos. Então, tá. O amor é um elemento no desenvolvimento do ser humano, né? Que vem de milhares e milhares e milhares de anos atrás. Junto com a raiva, com a sexualidade, com a brincadeira, são elementos que constituem o animal mamífero, né? E que o homem foi desenvolvendo algumas coisas dessas mais, outras menos. Então, acho que hoje em dia tem muito preconceito desenvolvido, tem muita raiva desenvolvida, muita competição desenvolvida. E talvez a gente pudesse falar agora, nesse momento de mudança, de novas formas de viver, falar um pouquinho do amor, né? Sim. E eu queria ouvir você um pouco, porque você é um ser de amor. Então, eu acho que agora tá sendo uma nova chance da gente olhar para esse lado, sabe? Eu acho que até agora a humanidade viveu nessa busca do poder, das conquistas, e acabou esquecendo esse lado, né? Que o amor hoje, eu acho que até hoje foi olhado mais como uma relação, né? E a importância do amor pelo todo, né? O amor que você tem por estar vivo, por estar aqui, por estar com pessoas, não só com uma relação, né? De duas pessoas, né? Sim, que não é o amor é muito mais que isso, né? É olhar para o céu e falar assim, nossa, te amo, céu. E eu acho que essa pandemia tá mostrando que a gente precisa olhar, né? O quanto a gente é igual, né? O quanto as pessoas ricas estão, assim, olhando, cuidando do próximo. Ou não só ricas, né? Mas, assim, tem uma moça no nosso prédio que ela precisa ir no mercado, eu vou, né? Essa solidariedade, essa compaixão, eu acho que está sendo muito importante e está despertando no outro esse olhar com amorosidade, né? Porque amar, a gente precisa começar amando a Gaia, né? A Gaia, que é a nossa casa, o lugar onde a gente vive, coexiste com as plantas, com os animais, com as pessoas, com a água, com o céu, com o verde, né? E parece que ainda, né, no mundo a destruição ainda, não que prevaleça, porque eu acho que tem muito amor, né? Sim. Por aí, mas tem muita destruição, né? A gente está convivendo nesse momento aqui no nosso país, bem próximo, né? O quanto é difícil da gente acreditar que a planta tem o mesmo valor que nós. Né? Nossa. E que então a gente destrói a planta para valorizar o capital, né? Então, quanto mais terras eu tiver, quanto mais produtiva ela puder ser, quanto mais dinheiro ela puder colocar na roda do capitalismo, né? Que isso está se pondo à mostra, né? Isso. Hoje em dia mais forte ainda. Isso. E eu esses dias estava escutando o Siddhartha Ribeiro e ele estava falando que para ele o capitalismo é um carro que está desgovernado, né? E que está indo na beira do precipício e que ele vai capotar ou já capotou,
mas ainda não pegou fogo, ainda não explodiu o tanque, né? E que ele usou uma imagem que eu achei maravilhosa. Ele disse assim, nós precisamos de gente para desvirar esse carro e fazer ele andar numa outra direção. Né? Talvez de ponta cabeça, de ré, não importa. Mas andar de um outro sentido, né? Um outro olhar. E todas as histórias, né? Todos os momentos históricos que houveram pandemias, que houveram essas coisas do isolamento, teve uma mudança de hábito, né? E eu acho que talvez essa pandemia seja essa mudança. O amor, o olhar para o outro, o olhar, o reconhecer, a gente se entender, né? O quanto esse isolamento social, a gente tem que olhar para dentro e falar assim, nossa... Porque enquanto a gente não mergulha em si, a gente não adquire repertório para olhar para o outro, né? Então a gente vê sem julgar, né? Mas a gente viu esses últimos acontecimentos aí que aconteceram com o Miguel. Eu não acredito que aquela senhora seja uma senhora má, né? Mas uma senhora que talvez não esteja acostumada a mergulhar para si, para poder olhar o outro e pensar, uma criança de 5 anos não vai conseguir fazer isso sozinho, né? E ainda mais que é uma criança que mora em outro local, não tem essa experiência, né? Então, a gente precisa deixar de ser juiz. O nosso mundo está com muitos juízes, né? Deixar de ser brigas, né? Em rede social, essa coisa do julgar, o quanto a gente podia disseminar isso, né? Dissolver isso de uma outra forma. Olhar como ser humano, né? Olhar como ser que vive, não ser humano. Porque tem seres humanos aí que a gente fica meio... Mas sem julgar, vai julgando já. Mas a gente tem que olhar com amor, né? Talvez a pessoa não viveu tudo aquilo, olhar para... Porque a gente não sabe da história, né? Cada um é tão único. E é preciso isso para a gente poder enxergar isso que está sendo mostrado aí no mundo, né? Que a cor da pele não diferencia um do outro no sentido de humanidade, né? Que a política não importa. Não é que não importa, importa. A cor da pele negra importa, é isso que eles estão dizendo, né? A vida do negro importa. Só não importa a rivalidade, né? Isso, a política também é alguma coisa que o ser humano... Mas não é essa política que a gente está acostumado a ver, né? Mas é a política do discutir, das ideias diferentes, do cada um poder escutar a ideia do outro, para a gente poder chegar numa síntese. E com amorosidade, né? Porque a gente tem que entender que o outro também pensa diferente. E às vezes a gente põe uma ideia e gera uma discussão. Quantas vezes eu já vi em rede social, assim, que um post fez, assim, ó, uma explosão, né? Porque o outro não se pôs no lugar, não foi, assim, receptivo, respeitoso, quis impor o pensamento dele para outra pessoa, né? Fazer com que sua verdade fosse imposta para outra. Isso não é legal. O bacana é a gente poder ouvir, poder pensar, poder refletir. E poder dividir, né? A gente diz na psicopedagogia poder metabolizar e entregar para o outro o que você pensa, mas sem necessariamente agredi-lo, né? Sim. A gente pode lutar pelo que a gente acredita, né? Eu, por exemplo, luto pelo papel da mulher no mundo, pela educação, luto pela questão da igualdade, Tem algum motoqueiro aí fazendo um racha, né? E pela questão da igualdade, pela questão da não diferença tão grande entre as questões sociais, né? Luto a favor da cultura. Então, é uma luta que precisa ser legítima, né? Sim. E não uma luta para acabar com o outro, uma luta de lados, né? É uma luta para a gente poder chegar
em algo que nos possibilite encontrar o equilíbrio que vocês puderam ver aqui no início, que o equilíbrio não é parado, né? Sim, o equilíbrio se movimenta, às vezes ele bate, até a gente achar o ponto, né? Não é uma coisa de acreditar que o amor seja submissão, seja só coisa, só viver o agradável, né? Isso a gente viu no Siddhartha também, né? Que ele fala que o amor, ele não é submissível. Nem sei se existe essa palavra. Mas se não existe, você acabou de inventar. E que você precisa amar com liberdade, né? E assim, aceitar o outro de uma forma que você não queira agradar o outro, né? Não falar assim... agora eu não sei um exemplo assim, mas olhar para o outro e não aceitar aquilo, se submeter àquilo, mas pôr a tua verdade em jogo, né? Tentar compartilhar no isso diálogo, de uma outra forma, assim. Colocar no diálogo, então eu acho que é bem bacana, eu acho que a Mariana e o Luigi, eles passaram para nós uma brincadeira que eles fizeram essa semana, e que precisa bem isso, né? Ela construiu lá uma como é que a gente fala? Eu nem sei. Mas um aparelhinho com barbantes e elástico, e que precisa do movimento dos dois para poder pegar um objeto e colocar onde se deseja, né? Talvez o amor seja isso mesmo, né? A gente poder estar sempre na relação, com cuidado, né? Respeitando o movimento do outro, mas também colocando a tua atenção, a tua força ali, para que a gente consiga fazer um mundo melhor. É isso mesmo. Então, gente, em homenagem ao 25º programa da Avó em Quarentena, vamos terminar com a representação do amor. Amem bastante, tá? Oi, pessoal, a experiência da pirâmide vai começar. Olha, aqui a gente tem copos. Vamos lá, mamãe. Um prendedor de cabelo e cordão. Abre. Fecha. Fechou. Vamos colocar lá bonitinho? Abre. Abre bem. Isso. Vamos pegar outro? Abre. Abre. Estica bem, estica bem, estica bem. Tá bom. Ó, atenção, cuidado. Abre, filho, estica. Abre. Aê! Então é isso, pessoal. Então, esta é uma brincadeira que dá para fazer com muita gente. E até por isso que a gente relacionou ela ao amor, ao cuidado, né? Porque amar é ilimitado. A gente pode amar a Gaia inteira. Então, eu queria agradecer a vocês compartilharem dessa comemoração do 25º programa da Avó em Quarentena. Se gostaram, compartilhem eletronicamente, vão lá no canal, curtam e comentem, né? Para a gente poder ir levando a Avó em Quarentena enquanto essa quarentena se estica, enquanto esse vírus não se dá por vencido. Beijo grande a todos vocês e até a semana que vem.